Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Parabéns a você que fez aniversariante, comemorou. Que Deus te dê muitos anos de vida. E que essa data se repita e que você seja muito feliz. Não se esqueça que Deus está contigo, ouvindo as suas orações. Basta crer, basta esperar. Está dentro da vontade de Deus, procurar os caminhos de Deus. Porque Deus escuta as orações dos justos, daqueles que Ele o ama. Amém? Amém. Iremos ler um versículo onde Jeú, já consagrado rei, vai ao palácio de Jezreel encontrar com o rei Jorão. E o rei Jorão manda fazer-lhe uma pergunta. Lê para mim. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: vejo uma tropa. Jorão disse: chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles, para perguntar: vocês vêm em paz? Amém. Devagar a gente vai ver quem é o rei Jorão, a gente vai recordar, né? Porque o contexto, os nomes parecem muito, e a história vai confundir um pouco, mas a gente, com fé em Deus, né, com a ação do Espírito Santo, nós vamos entender. O rei Jorão manda perguntar se Jeú tinha vindo até o palácio em missão de paz. Então, quando ele viu Jeú, o rei Jorão viu Jeú chegando com a tropa, com o exército, vem em paz ou não? Essa é a pergunta que ele faz. O tema nosso: a falta de paz e comunhão com o jugo desigual. Né? Paz e comunhão com o jugo desigual. É a falta de paz, né? Vamos entender um pouco, porque nós vamos lidar hoje com o reino do norte e o reino do sul junto. E a gente tem que entender isso, porque na hora que você for ler a Bíblia, isso às vezes faz uma confusão. Eu vou te dar uma dica. Você faz o seguinte: quando você for ver o Velho Testamento, você vai na internet e escreve assim: tabela Reis de Israel. Tabela Reis de Israel. Ele vai dar a relação dos reis de Israel e de Judá, relação deles próximo um do outro na mesma época, e quais são os reis, quais são os profetas que estão nessa agenda. Aí a gente tem uma noção histórica, que é importante a questão histórica. Às vezes dá um trabalho, mas é importante. O reino do norte é Israel. Eu quero fazer o mapa aqui, nós vamos arrumar um jeito aqui de pôr o mapa, para a gente entender. Nós vamos tirar um dia para estudar só isso. O reino do sul é Judá, é o sul. Para a gente entender como fosse assim, Israel fosse o Tocantins, para cima. Para baixo, Goiás, Judá. O reino do norte, os reis eram de várias famílias e eram mais afastados de Deus, o reino do norte. A capital era Samaria, mas no vale de Jezreel havia um palácio real onde habitou o rei Acabe e seu filho Jorão. Certo? Então o que acontece? Essa narrativa de hoje, mais uma que a gente vai ver, vai acontecer em Jezreel, não em Samaria, capital, nesse palácio no vale de Jezreel. Então a gente tem o contexto geográfico também. Todos os acontecimentos antes e depois da posse de Jeú vão acontecer em Jezreel. Não mas nem todos, porque ainda vai ter muitos acontecimentos com ele, mas esses dois agora no Vale de Jezreel, principalmente o de hoje, foi lá, no Palácio de Jezreel. O reino do sul, os reis eram somente da família de Davi, a capital era Jerusalém. Então, do sul, quando a gente fala do sul, que é de Judá, a capital é Jerusalém. A gente vai ver isso muito no Novo Testamento, quando a mulher samaritana vai conversar com Jesus. Ela estava o quê? No antigo, que na época não tinha mais essa divisão. No tempo de Jesus, de reino do norte e do sul. Mas havia essa separação, né? Como ainda tem samaritanos ainda hoje em Israel, que comemora, faz suas comemorações religiosas diferentes do judeu. Então, o reino do sul. Então, eu estou falando isso. Então, tá assim, ó. Israel, capital Samaria ou Jezreel. Judá, capital Jerusalém. Os reis de Israel e de Judá no tempo de Jeú.
Nesse contexto nosso, depois vai mudar. Jorão, Israel e Jeorão, Judá. Então, vai chegar um período que vai ser Jorão em Israel e Jeorão, Judá. Depois vai ser Jorão em Israel, que é do norte, e Acasias de Judá. Na verdade, Acasias é filho de Jeorão, de Judá, que eu estou falando, do sul. Então, hoje nós vamos tratar de Jorão de Israel e Acasias, nosso contexto hoje. Compreenderam? Então, dois reis, um de Judá e outro de Israel. Então vamos lá, a pregação, o texto nosso. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nensi, conspirou, planejou contra Jorão. Eu vou dizer uma coisa clara aqui. Jeú, filho de Josafá. Josafá foi um rei do Judá. Não é esse Josafá, é outro Josafá. Isso tudo você tem que estar pesquisando. Porque senão você vai falar, mas Jeú é filho do rei de Judá, do sul, sendo que ele foi ungido para ser rei de Israel do norte. Que confusão, mas não é. É outro Josafá. Bom, vai ter dois nomes aqui diferentes ainda, iguais, mas são pessoas diferentes que a gente vai ver. Ora, Jorão tinha estado em Ramote de Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la de Hazael, rei da Síria. Nós vamos ver o contexto, até chegar a esse ponto aqui, o que aconteceu antes. Ramote, né, algumas traduções da Ramote de Gileade, ou Ramote de Gileade, é uma cidade que nós vamos ver o que aconteceu nela, para nós chegarmos a Jezreel. Por quê? Porque essas duas cidades são importantes para o desfecho da história. Porque uma aconteceu alguma coisa. Lembra que a gente falou que Elias recebeu a ordem de ungir Jeú, mas quem ungiu foi um dos profetas, amando de Eliseu? Está lembrado disso, da última pregação? Hoje a gente vai entender por que foi agora ungido Jeú. Tudo encaixando. Os sírios, comandados pelo rei Hazael, tentaram tomar a cidade de Ramote de Gileade, no reino de Israel. Tentaram. Acasias, rei de Judá, que tinha casado com a filha de Acabe, que é de Israel, vamos ver isso lá, vai estar em 2 Reis 8, 27, junta com Jorão, rei de Israel, para lutar contra Hazael, rei da Síria. Então o que vai acontecer? Jorão, ele vai unir com Acasias para lutar contra o rei das Sírias, Hazael. É isso que eles vão fazer. Eles vão unir para atacar. Quer dizer, a união entre Israel e Judá não era para ver, porque Israel era desviado de Deus. Judá era mais próximo. Bom, mas o rei Jorão fica ferido nesta batalha. O rei Jorão volta para o palácio em Jezreel para curar os ferimentos. Então, a guerra foi vamos falar Ramote, né? A guerra foi em Ramote de Gileade. Aí o rei deixa o exército. Eu vou lendo aqui, vai ver. O rei Jorão volta para o palácio de Jezreel para curar dos ferimentos. E deixa o exército na cidade de Ramote de Gileade, vigiando a cidade. Ele vai sozinho e deixa o exército em Ramote, com medo dos sírios voltarem. Neste período que o exército está em Ramote de Gileade, sem a presença do rei Jorão de Israel, o profeta Eliseu manda um dos profetas, né, ir a Ramote, ungir Jeú como rei de Israel. Estão entendendo agora? A guerra foi em Ramote de Gileade, ele ficou ferido, mas venceu a guerra. Ele deixou o exército judeu lá, de Israel, vigiando Ramote de Gileade, e foi sozinho, ele mais Acasias, curar o ferimento no palácio de Jezreel. E ele deixou o exército lá. Quando o exército estava lá, Deus manda o profeta Eliseu enviar um dos profetas para ungir Jeú como rei. O Jeú está onde? Em Ramote. Mas o rei não estava lá. Ele ungiu ele aí. O profeta diz a Jeú o seguinte, a ordem que ele dá. O Senhor Deus está te ungindo o rei de Israel e você deve eliminar
os descendentes homens do rei Acabe, e Jezabel irá morrer. Ele vai falar isso. Quando ele usa Jeú, falou assim, você tem que acabar com os descendentes homens de... E ele vai fazer isso, da descendência do rei Acabe. Após ser ungido rei sobre Israel, o rei Jeú, que já é rei aí, sai de Ramote, né? Eu vou falar de Gileade, não vou falar só Ramote, e vai ao palácio em Jezreel matar o rei Jorão. Olha que coisa assim meio estranha, né? O tempo de... Eu não vai interpretar as coisas pelo Velho Testamento, não, que o Novo é diferente. Esse aqui é o contexto histórico, a gente vai fazer uma interpretação. Jeú disse aos seus colegas, se vocês estão do meu lado, não deixe que ninguém saia escondido de Ramote para ir avisar os moradores de Jezreel. Eu quero dizer o seguinte, se vocês estão do meu lado, não deixe ninguém sair de Ramote e avisar o rei Jorão de que eu estou indo encontrá-lo em Jezreel. Não avisa ninguém, eu quero pegar de surpresa. Então não saia daqui e vai avisar. Porque não falta delator, né? Ele não queria que o rei ficasse sabendo. E quem sabe avisar que eu fui ungido o rei de Israel. Todo mundo viu, ficou sabendo que era ungido. Mas não vai lá avisar que eu sou o rei, não. A Bíblia não vai dizer isso aqui, mas a gente pode chegar a essa hipótese. Bom. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. Outra coisa que a gente vai esclarecer. Acasias, rei Acasias. Quem é rei Acasias? Tem dois reis Acasias. Um rei Acasias é de Israel. Ele é filho de Acabe, irmão de Jorão. Então, esse Acasias, ele morre e Jorão assume. Ele é irmão, ele não tinha filho, Acasias. Então, esse é de Judá. Não, esse é de Israel. Compreendeu? Rei Jorão. Agora tem outro Acasias, que é o que nós vamos ver no contexto nosso. Esse Acasias agora, com Jorão e Acasias é do sul de Judá. Esse Acasias, irmão de Jorão, já tinha morrido. Então esse Acasias é filho de Jeorão, não é? É de Israel, e ele é de Judá. Não vou aprofundar mais não, que a gente ainda vai estudar sobre ele, quando for estudar sobre Jezabel, sobre Atalia, tudo, nós vamos chegar lá ainda, e a gente vai ver isso aí. Mas a gente é bom distinguir de qual lado que os reis são, para a gente ter uma noção histórica, para entender o texto bem. O sentinela estava na torre de Jezreel, viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse, vejo uma tropa. Jorão disse, chame o cavaleiro e diga que vai ao encontro deles, para perguntar, vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse, assim diz o rei, você vem em paz? Jeú respondeu, o que você tem a ver com a paz? Passe para trás. O que quer dizer isso? Ele diz assim, o que você tem a ver com passa para o nosso exército, passa para ser participar parte do nosso exército e fica quieto aí. Eu não tenho nada a ver de paz com você. O que ele fez foi isso. A gente vai ver que foi isso, os comentaristas falam isso, porque o sentinela deu aviso dizendo, o mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Compreenderam? O mensageiro foi, eles não mataram o mensageiro. Quando você lê, dá a impressão. O mensageiro sempre falou assim, fique do nosso lado, fica quieto aqui, não volta não. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Aconteceu quase tudo igual. Quando ele chegou até eles, disse, assim diz o rei, você vem em paz? Jeú respondeu, o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. O segundo cavaleiro também se juntou ao rei. Bom, o sentinela deu aviso dizendo, também este chegou até eles, mas não está voltando. O sentinela continua. Vocês estão lembrados quem é sentinela? Quem é sentinela? Eu estou falando aqui, devia explicar o que é sentinela. Os palácios tinham aquelas torres altas de pedra, né? Ele ficava lá em cima da torre olhando se via alguma coisa e avisava. Ou tocava corneta, ou avisava. Isso é o sentinela. Ele estava de lá vendo tudo, né? A visão geral.
Era o costume da época, não tinha hoje câmera, essas coisas que a gente tem, né, satélite. Aí ele diz assim, o sentinela continua. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque ele está guiando como louco. Então ele andava feito um desorientado aí, né? O sentinela reconheceu ele. Jorão disse, preparem o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jeão, porém, Jorão, rei de Israel, saiu e Acasias, rei de Judá, foi com ele, cada um em seu carro de guerra. Então, como ele foi, prepara o guerra, que eu pessoalmente vou lá conversar com Jeú. Então foi quem conversar com Jeú? Foi o pobre Jorão de Israel e Acasias de Judá, foi lá conversar. Foram ao encontro de Jesus e o acharam no campo de Nabote, o Jezreelita. O rei Jorão pergunta ao rei Jeú, você vem em paz? Jeú responde, como eu poderia vir em paz? Se ainda continuas as prostituições de sua mãe, Jezabel, e suas feitiçarias, e continua o mesmo erro. Jezabel era a principal defensora de uma religião impura, onde havia culto a Baal e feitiçarias. Jezabel é o esposo de Acabe, tem muita crueldade dela, e vai ver quando a história de Elias foge dela, fica deprimido, ela era terrível. A palavra prostituição é usada para expressar idolatria e religião falsa. Prostituição não fala que ela era prostituta, traiu o esposo. Mas quando fala prostituição é aquilo que foge o costume normal, né? Então a questão da paz entre quem está fazendo a vontade de Deus e quem não faz, e quem não está no caminho de Deus, a paz é o seguinte, lê para mim a paz. Não há paz algumas para os ímpios, diz o Senhor. Isaías 48, 22. Então, Isaías 48, 22 diz, não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Não há paz para eles. É como diz Jeú, como vai haver paz com você se você está longe dos caminhos de Deus, adorando a Baal, fazendo coisa errada? Como você quer paz? É como nós dissemos assim, como você quer paz se você está fazendo coisa errada? Está sendo desonesto, sendo infiel nos negócios, com a família. Como você quer paz se você está no mundo das drogas, fazendo muita coisa errada, você não vai ter paz. Então não há paz, está lá em Isaías 48, 22. E quanto ao jugo desigual, nós vamos ver lá em Coríntios, que o apóstolo Paulo vai falar isso, que não tem como haver uma sociedade entre uma coisa e outra. Lê para mim. Não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Não se põe em jugo desigual. O que é jugo desigual? Antigamente, aqui não fala jugo, mas antigamente usava tempo na roça, parece cangaia, né? É cangaia? Que pega um boi... Canga. Põe um boi de um lado e o boi do outro e ele vai puxar algum. Então, quando você põe um boi para ele andar, o boi tem que ser mais ou menos da altura e da mesma força. Se não anda, fica para trás, ou se não fica alto, fica baixo. Então tem que ser jugo desigual, jugo igual, ou mesmo tamanho, porque senão a coisa não anda. Então ele diz assim, que tem em comum a justiça com a iniquidade? Que em comum pode ter a luz com as trevas? Não há como. Às vezes a gente quer ser cristão, quer tudo, mas a gente só consome trevas, caramba. Que isso? Nós temos tempo para ler, nós temos tempo para orar, para meditar, a gente só consome aquilo que vem. Então não tem como haver comunhão, a coisa aí está errada, há um jugo desigual, ou você é, ou nós somos ou deixamos de ser, né? Bom, a morte de Acasias. Então Jorão deu meia volta e fugiu gritando para Acasias. É uma traição, Acasias. Mas Jeú antessou o seu arco, armou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. E a flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Bem trágico, né? Mas a ordem era para matar os filhos de Acabe mesmo, a descendência de Acabe. Então Jeú diz a Bedecar, seu capitão, levante-o e jogue no campo que era de Nabote, o Jezreelita. Está lembrado de Nabote?
daquele que tinha um terreno e Acabe quis, uma plantação, né? Se não me engano era de uva. E ele provocou, a Jezabel provocou a morte dele. Lembre-se de que quando eu e você juntos vínhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus, anunciou contra ele esta sentença. Então, quando ele vinha acompanhando, né, Acabe, que era pai de Jorão, o Senhor decretou essa sentença. Ele vai repetir: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, assim diz o Senhor, assim neste campo eu darei retribuição que vocês merecem, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. Na narrativa de Nabote, na história de Nabote, não vai dizer que matou os filhos dele. Fala que matou Nabote. Pois os filhos podem ter matado os filhos mesmo, né, literalmente, ou como pode ser uma maneira de dizer que destruiu a família. Mas não é o caso aqui da discussão hoje. Está lá em 2 Reis 21, 17 a 29. A morte de Acasias. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu para o caminho de Bet-Agã. Mas Jeú perseguiu e disse: matem também a este. E eles atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleão. Acasias fugiu para Meguido, onde morreu. Os servos dele o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram num túmulo junto a seus pais, na cidade de Davi. Jerusalém, cidade de Davi. Ele era do sul. Acasias havia começado a reinar sobre Israel no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Na verdade, Acasias reinou um ano só. A missão de Jeú era matar todos os homens da família do rei Acabe, não era isso? Mas o rei Jeú matou o rei Acasias de Judá, que não era da família de Acabe. Eu poderia ter errado, não? Eu não era da família de Acabe. Mas nós vamos entender. Por quê? Bom, vamos lá. O rei Acasias não era da família de Acabe, mas estava envolvido até o pescoço com esta família. Seu pai, Jeorão, era casado com Atalia. Nós vamos ver sobre a Atalia ainda. Uma mulher cruel. Quem era Atalia? Atalia, consequentemente, Atalia era sua mãe, né? Mãe de Acasias. Atalia era filha de Acabe com a rainha Jezabel. Olha que crueldade. Ele era do sul, casa com uma moça que é filha de Acabe e Jezabel. Está mais do que dentro da família. Gente cruel, não temente a Deus. Sua mãe era cruel como sua avó Jezabel, Atalia. Acasias casou com uma mulher da família de Acabe. Ele também casa com a gente com a família de Acabe. Tanto o pai Jorão como Acasias eram casados com parentes de Acabe. Acasias fez aliança militar com Jorão. A gente viu aí que a gente já leu, né? Acasias frequentava o palácio de Jorão. Enfim, Acasias reinou apenas um ano em Judá, Jerusalém. Por quê? Mas ele não era de descendência de Acabe e morreu. Por quê? Nós vamos ver isso agora. Provérbios, o livro de Provérbios vai explicar. Lê para mim. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20 diz tudo. O companheiro de tolos será destruído. Ele era de Judá e ele tinha os pés de Cristo. Israel era desviado do norte. O que ele tinha a ter envolvido com esse povo? Às vezes nós, né, envolvemos com certas coisas que não é bom. Lê a conclusão. Não pode haver paz ou comunhão entre os que seguem o caminho de Deus e os que não seguem, porque com o jugo desigual não tem como caminhar. Amém. Jugo desigual não anda. Eu tenho andado com alguém de jugo desigual? Eu procuro a Deus, seguir o caminho de Deus, eu vou conversar com alguém que não tem uma conversa boa, que é desviado do caminho de Deus, ou os ambientes que ela frequenta é outro, a conversa é outra, abre a boca só para falar de religião, eu vou respeitar, tratar bem se precisar, mas não é uma pessoa para minha companhia. Mas não tem problema não, então você vai terminar igual a Acasias. Morre ele e morre você junto.
Eu tenho paz e comunhão com pessoas que não andam no caminho de Deus. Ah, relaciona muito bem. Aí você tem lá um lugar de reunir, se reúne e leva lá um beberrão, que vai levar mulher de programa para lá, e mulher que não é esposa dele, e aquele ambiente. Você vai levar isso para o seu ambiente? Não. Por quê? Porque você está envolvido com isso, você vai morrer junto. Quem anda no... O que Provérbios diz? Mas o companheiro de todos será destruído. Não, tudo bem, eu respeito e tudo, mas não é o ambiente que eu quero. Vamos lá. Vou falar a oração repetida? Vamos. Pai amado. Pai amado. Me faça permanecer. Me faça permanecer. No caminho de Jesus. No caminho de Jesus. E me dê sabedoria. E me dê sabedoria. Para não ter. Para não ter. Comunhão e paz. Comunhão e paz. Com quem não segue. Com quem não segue. O teu caminho. O teu caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lê para mim, Lucas. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Lucas 10, 5. Jesus vai completar. Se essa casa não for de paz, a paz vai voltar para você, ela não vai. Então você deseja paz para alguma coisa? E o que acontece? Ali não é de paz, a paz volta. Não foi assim? Jorão diz assim, é paz. Jeú falou, não é de paz, ela não vai chegar até aqui. Não é paz. Ela vai voltar, foi o que Jesus disse. Nós queremos desejar paz para quem é de paz. Fé para quem é de fé, para quem está no caminho de Deus. É de paz? Então, se chegamos, Jesus chega numa casa, oferece a paz, deseja a paz. Se aquela casa não for de paz, foi contra o Evangelho, for contra as coisas de Deus, essa paz não vai chegar lá, ela vai voltar, tudo bem. Mas se for, chega. Então, a paz não chegou a Jorão. Por quê? Porque não era de paz, era desviado dos caminhos de Deus, fazia as coisas erradas. Lê o salmo para mim. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Salmos 37, 37 e 39. Então, o homem, a mulher, a Bíblia fala homem, mas é o ser humano, tanto o homem como a mulher, tanto a pessoa, tanto o homem como a mulher, que é sincero. O fim dessa pessoa, sabe, e é reto nas coisas dele, faz o caminho de Deus, o fim dessa pessoa é de quê? De paz. Ele faz as coisas certas, é de paz. É uma paz que vem e que ela aceita, não é uma paz que volta. Se o rei Jorão fosse de paz, ele dissesse assim, fosse um homem íntegro, temente a Deus, Deus não ia mandar Jeú eliminá-lo. E quando ele pediu paz, Jeú ia falar, não, paz, você é um homem íntegro, mas não era. Então, o homem é reto, o homem faz a vontade de Deus, está no caminho de Deus, o caminho é paz. A gente vê muita gente que conseguiu tudo que queria na vida, é verdade ou não é? Ele conseguiu tudo, parece que é um herói. Passou por cima de todo mundo, parece um trator de esteira, vai fazendo assim. Mas uma coisa eu tenho observado, eles não têm paz. Eles não têm paz. Sempre agoniados, sempre insatisfeitos. A Bíblia diz assim que o castigo de pessoas assim é como se comesse e a fome não acabasse. Está sempre insatisfeito, nunca tem paz, nunca chega, não é lá. Mas o homem quer integrar a Deus, que tem o necessário, o Deus da paz. A paz é muito importante. Às vezes a gente diz para a pessoa, a gente precisa de paz, não, a paz fica para depois. Não, a paz é agora, não é para depois. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. É justo, é correto, faz a vontade de Deus, procura o bem, ajudar o próximo, a ter comunhão com Deus. É justo. Deus é a sua fortaleza no tempo da angústia. Se nós não tivermos comunhão com Deus no tempo da angústia, nós vamos pegar o quê? A série chinesa lá, coreana. Às vezes você convida alguém para a igreja e fala assim, não, eu quero assistir o jogo de vôlei que vai passar no horário do culto. Eu falei assim, mas no dia da angústia, o time de vôlei não vai te ajudar. No dia da angústia, do desemprego, negócio, seu time de futebol não vai te ajudar.
Sua novela não vai te ajudar. É Deus, você tem comunhão com Deus, está junto com Deus, ser justo, fazer as coisas corretas, estar junto com Deus. Deus vai responder suas orações. E eu creio nisso. E eu tenho visto tanto milagre, tanta coisa assim, que eu pensei, meu Deus, é desesperador, não tem jeito. E a pessoa diz para você, eu creio no milagre de Deus. Eu creio na bênção de Deus, que eu sou servo de Deus. Que Deus te dê essa força, te dê essa fé, essa esperança de saber que se você está junto com Deus, não é? Deus vai estar junto com você. E Jesus é a nossa paz. Então, quando nós recebemos Jesus em nosso coração, nós temos essa paz. Jesus diz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo? Circunstancial, está tudo bem, estou em paz. Mas Jesus dá a paz em todo tempo, é uma paz que é a confiança que Deus está conosco, que Deus é a nossa fortaleza. Que você tenha Jesus no seu coração, que você mantenha esse Jesus no seu coração. E que você confia no milagre de Deus e que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Vamos orar e depois a bênção final. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na Tua presença, Senhor, a vida, Senhor, dos que estão aqui presentes, Senhor, dos que estão ouvindo a mensagem. Ô Senhor, que o Senhor seja uma fortaleza que protege o Senhor na angústia, qual seja a angústia dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor venha tragar paz, confiança de que o milagre acontecer, Senhor. Aquele que precisa de um consolo, Senhor, que perdeu alguém que o Senhor consola. Aquele que está numa situação tão difícil, Senhor. De alguém doente ou em estado terminal, Pai. Aquele que está começando um tratamento, Senhor, com esperança que vai melhorar, que vai dar tudo bem. Com fé no Teu nome, Jesus, vai dar tudo bem, Pai querido. Pai, o Senhor, aquele que tem um problema com o filho, Senhor, nas drogas, no vício, algum desajuste. Aqueles que estão com problema de separação com o casal, Senhor, conflito no casamento. Área financeira, Jesus, qual seja o problema. Alguém que precisa comprar, vender uma causa na justiça. Qual seja o problema, Senhor, não interessa. O Senhor é um Deus maior que os problemas. E o que o Senhor diz na Tua palavra, Senhor, para aqueles que temem o Senhor, aqueles que são justos, a paz, Pai. E que o Senhor traga paz a esse coração aflito, esse coração angustiado, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai querido, eu te agradeço. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Que Jesus te abençoe e te dê paz no seu coração. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.